Todos acharam aí Efésios capítulo 2, a partir do verso 19. A Bíblia diz assim, cadê? Aqui. 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então todos nós servimos ao mesmo Deus e todos nós somos movidos pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. E o tema da minha mensagem é: somos reconciliados com Cristo, tá? O tema da minha mensagem é essa: somos reconciliados com Cristo. Éfeso, aqui Paulo está na cidade de Éfeso e ele tem ali uma missão. Ele volta por volta de 2 anos a 3 anos, ele ficou nessa cidade para evangelizar, constituir a igreja, onde foi constituída a igreja. E Apocalipse, Jesus manda uma das cartas à igreja de Éfeso. Então Paulo, com a sua obra missionária, ele consegue estabelecer uma igreja ali. Fala, mas não foi fácil. Igreja do Avivamento, amém? Fala comigo, mas não foi fácil. Então por quê? Porque Éfeso era uma cidade muito grande, era uma cidade que o epicentro da maioria da adoração era aos deuses gregos e romanos, onde o templo da Artemis onde havia o templo da Artemis, ou seja, a deusa mãe que eles constituíram, a deusa da fertilidade, deusa de guerra, deusa de caça. Então eles adoravam, então era uma potência muito grande esse templo. E se eu não me engano, esse templo existe até hoje, na região da Turquia. Hoje é a Turquia. Então olha só para você ver, é algo que o povo ali, eles adoravam outros deuses, eles tinham outras culturas. E Paulo, ele viaja até Éfeso para que ele fizesse a sua missão missionária de evangelizar, de evangelismo, de apresentar a Jesus Cristo. E com isso vem as lutas, vem as dificuldades. Mas só que ele entendeu no seu coração que o propósito de Deus era redimir o povo, todos aqueles que estavam perdidos. Em Éfeso não era diferente essa cidade. Por isso Paulo se estabeleceu ali por um período, evangelizando até constituir a igreja de Efésios. Então olha só que extraordinário isso. Então tinha muita adoração a outros deuses ali. Então Paulo tinha que trazer o evangelho para aquele povo, para que aquele povo fosse redimido por Cristo Jesus e entendesse que Jesus morreu por eles, morreu por todo aquele povo de Éfeso. E isso foi muito importante, e isso é importante para nós, porque nós também fomos alcançados por causa disso. Então o apóstolo Paulo teve uma presença missionária nessa cidade, do qual ele foi muito eficaz no evangelismo. Ganhou muitos para Cristo, trazendo os gentios, ou seja, aqueles que estavam separados da aliança para com Deus, sendo essa aliança através da graça de Jesus Cristo, apresentando Jesus tanto para os judeus quanto para os gentios, para aqueles que estavam fora da aliança, porque a aliança ela veio através da circuncisão e começa com Abraão. Então muitos povos estavam fora dessa aliança porque eles não eram circuncidados. Então os judeus sobressaíam por isso, porque Jesus veio para os seus, veio para os judeus. No primeiro momento Jesus veio para os judeus, e nós vamos ver aqui um texto bíblico que fala sobre isso. Veio para eles. Só que no meio da trajetória viu que o povo virou as costas para Jesus. E Jesus levanta Paulo, escolhe Paulo e fala: agora você vai ser o meu servo. Agora você vai aprender e vai sentir no seu corpo o que é sofrer por causa de mim. Porque Paulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, até ele ter um encontro com Jesus, onde ele foi transformado. Se fala assim: o encontro com Jesus transforma vidas. Olha só que extraordinário. Então do perseguidor virou o pregador. Então isso é extraordinário. Então Paulo, no seu sentimento, ele entendeu o propósito de Deus, que é que Deus quer reunir família. Ele quer restaurar o povo, ele quer restaurar a humanidade e formar uma só família em Deus. E isso só acontece através de Cristo Jesus, não tem outro caminho. Então apresentando Jesus tanto para os judeus quanto para os gentios.
Paulo desenvolve um evangelismo que apresenta o propósito de Deus para o seu povo de aliança, ou seja, os judeus, o povo escolhido, e começando com a família de Abraão. Quando nós pegamos lá Gênesis 12, verso 12 e 13, a Bíblia fala para que Abraão saia da sua parentela, ele vai para um lugar do qual Deus determinou, e ele diz assim: aqueles que te abençoarem serão abençoados, e aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, mas todos os povos, todas as famílias da terra serão abençoados por causa de ti. Olha a aliança que Deus faz com Abraão, e Abraão, ele é o caminho, o propósito da vida de Abraão era ele desbravar outras terras para que as famílias fossem acolhidas, as famílias fossem formadas em Deus novamente, a criação ela possa ser reformada, ela possa ser restaurada, e começou com Abraão. Por isso vem essa aliança com Abraão, e ele fala: bendito será todas as famílias da terra por causa de você, Abraão. Olha que extraordinário isso, irmãos. Então o propósito de Deus e o plano de Deus sempre foi constituir a família. Por isso é importante a sua família, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas que nós passamos, mesmo em meio a isso, a sua família ela é importante para você quanto para Deus. Por isso é importante nós cuidarmos da nossa família. Cuide do seu familiar, cuide da sua família, zele pelos seus filhos, corrija-os, discipline, alinhe. Que nós como casal, família, que, né, no casamento ele seja um modelo para os nossos filhos e para os outros. Olha só, agora no dia 25 está uma bagunça, minha rua lá é terrível, não dá para dormir, cara, é terrível. E aí acordando de madrugada, e fora o calor, que está insuportável, e aquela bagunça, eu não conseguia dormir direito, e aquela luta. Chegou no dia 25 de manhã, minha irmã começa a me gritar: Marcelo, estão te chamando, tem que expulsar um demônio ali, estão te procurando, quero que expulse o demônio, que o menino está manifestado, não sei o que, uma situação constrangedora. Aí eu já gritei: não vou, esses moleques ficam bebendo a madrugada inteira, ficam zoando, e agora quer, não é isso não, vai lá, pelo amor de Deus. Aí lá desce eu, cheio de remela nos olhos, cabelo zoado, todo bagunçado, short, pus qualquer camiseta, desci, fui lá na casa, foi uma luta lá. Quantas pessoas precisam de libertação? Quantas pessoas estão sendo oprimidas por espíritos, e outras sendo possessas mesmo pelo maligno, outras sofrem opressões espirituais. Por isso que eu estava orando até por opressão espiritual. Então eu passei um período ali com eles, graças a Deus a mãe, as irmãs são evangélicas também, ajudou em oração, mas foi uma luta, uma batalha com esse jovem lá. Olha só para você ver. E Deus quer restaurar essas vidas, Deus quer restaurar essas pessoas, Deus tem um amor por essas vidas. E é isso que é importante nós entendermos, que o projeto de Deus sempre foi esse, e começou ali com a vinda de Abraão. Paulo, falando de Cristo, mostra para o povo que esta aliança se cumpre em Jesus, pois que em Jesus todos os povos podem fazer parte da família de Deus, tanto judeus como gentios. Olha que interessante, eu quero ler os versículos do 11 ao 18, para que vocês possam entender isso aqui. Olha que interessante isso aqui. A partir do verso 11, ele diz assim, no Efésios 2, tá? Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão feita no corpo, por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Olha só que extraordinário essa narrativa que Paulo traz à igreja de Éfeso, ao povo de Éfeso, ele ministrando ao povo de Éfeso. Olha, vocês estavam desgarrados, vocês estavam sem a aliança com Deus, vocês estavam sem a promessa, vivendo sem esperança alguma, vivendo nos seus pecados, vivendo na sua vida cotidiana, sem Deus. Olha só, viver sem Deus é horrível. E Paulo começa, aí ele vai dizendo: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade,
anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. Então, Paulo está trazendo aqui a questão da circuncisão, a questão da aliança, que era feita com as crianças, os meninos, após 8 dias, e a aliança com Abraão que ele tinha. Então ele fala assim, por meio de Cristo Jesus, essa barreira de inimizade entre vocês e Deus, ela está sendo quebrada, ela é quebrada pelo sangue de Cristo Jesus. Então Deus está te trazendo a reconciliação através do Cordeiro, através do sacrifício de Jesus. Então vocês estavam distantes, mas hoje vocês podem fazer parte dessa família, do povo de Israel. Você pode fazer parte dessa aliança, mas só pode fazer parte através do sangue de Cristo, após vocês crerem em Jesus. Então essa era a ministração básica de Paulo ao povo de Éfeso, trazendo o povo para a aliança, trazendo o povo para perto de Deus. E aí ele continua assim, a barreira, o muro da intimidade, da inimizade. Verso 15, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo povo, ou seja, dos gentios e dos judeus. Fala dos gentios e dos judeus, ou seja, dos estrangeiros. Ele fala então, em si, unir os dois povos, unir os dois corpos, as duas pessoas, para que elas pudessem fazer parte, serem membros do mesmo corpo de Cristo Jesus, sendo Jesus Cristo o cabeça da igreja, sendo Jesus Cristo o primogênito de todos os filhos. Olha que extraordinário isso. Então ele fala assim, o propósito é unificar, olha só, um novo homem fazendo a paz. Verso 16, e reconciliar com Deus, olha só, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz do que estavam perto. Longe são os gentios, e perto eram os judeus. E aí ele coloca, verso 18, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Bíblico. Está aqui, olha só, o propósito de Deus é unificar os povos. Então nós podemos imaginar, irmãos, que haverá um tempo que nós como igreja, crendo em Jesus Cristo, nós vamos estar junto com africanos, com mexicanos, com tailandeses, muitos povos indígenas. Haverá esse tempo, porque a Bíblia diz que haverá o tempo que todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. E ou seja, isso é se tornar família, porque Cristo comprou a igreja, comprou o povo, olha, o sacrifício de Jesus foi para comprar e trazer a salvação a toda a humanidade, a todos os povos. Nós não somos povo exclusivo de Deus nesse sentido, entendeu? Ele me amou, ele olhou para mim, ele olhou para o Marcelo, tadinho, eu amo tanto ele, eu vou salvar ele. Eu que não me arrependesse, eu que não enxergasse Jesus e não quisesse a transformação, para ver se eu estava aqui hoje no altar. Vocês entendem? Então, mas a menção de Jesus, o amor de Jesus foi apresentado a mim, como é apresentado a vocês, para que vocês creiam nele, para que vocês tenham uma vida eterna com ele, e se tornem filhos de Deus. Porque a Bíblia fala o quê? Assim que se alguém está em Cristo é nova criatura, ou seja, se é uma nova criatura em Jesus Cristo, é porque uma velha, cara, ela tem que ser transformada. Ou seja, em Cristo é uma nova criatura, sem Cristo é uma outra criatura, é uma velha criatura. Então esse é um paralelo que as pessoas falam. O que nós ouvimos muito das pessoas? Sou filho de Deus. É ou não é? Eu também sou filho de Deus. Ouvimos ou não ouvimos esse ditado sempre? Eu também sou filho de Deus. Vai para a praia, eu também sou filho de Deus. É ou não é? Aí emenda isso, eu sou filho de Deus. E isso é um engano para a humanidade. Isso é um engano. Para se tornar filho de Deus, tem que crer no primogênito de Deus, que é Cristo Jesus. Somos criatura no primeiro momento, e em Cristo Jesus nós somos uma nova criatura. Por isso que ele fala, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Se faz novo em Jesus Cristo. Nós precisamos nos despir da velha humanidade, da velha pessoa, para viver o novo em Deus, e em Cristo. E só essa transformação só acontece por Cristo Jesus, pelo sangue incorruptível, o preço que foi pago na cruz, aquilo que nós vimos. Ei, vocês estavam distantes, vocês estavam longe, mas por causa do Evangelho, por causa da cruz, do sacrifício de Jesus, vocês podem fazer parte
da família de Deus. Vocês podem fazer parte dessa aliança com Deus. Olha que extraordinário isso, irmãos. Sabe? Então, os de perto e os de longe, que ele diz aqui. Tanto vocês que estavam de perto, os que estavam longe, quanto os de perto podem fazer parte. Ou seja, através de Jesus, qualquer pessoa pode ser adotada nessa família. Olha o que a Bíblia diz lá em João capítulo 1, do verso 10 ao 13. João capítulo 1, do verso 10 ao 13. Ele diz assim, ó, está na NVI, tá? Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus vem para os judeus, o primeiro povo, a primeira nação, mas os seus não o receberam. Os judeus recusaram Jesus, a divindade de Jesus. Muitos dos judeus não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias. Olha o que João está narrando aqui para nós, irmãos. Mas os seus não o reconheceram, ou seja, os seus não o receberam. O mundo não o reconheceu e os seus não o receberam. Receberam. Aos que creem, não o receberam, perdão. Verso 11. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Verso 12. Contudo, os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade, talvez na sua tradução, o poder. Deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em Jesus Cristo, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Olha só, vê a comparação de nós entendermos aqui a nova criatura e a velha criatura. Então, quando nós vamos para Cristo Jesus, Deus nos dá a permissão, nos dá o poder, nos dá a autoridade de se tornar filhos de Deus, quando nós cremos em Jesus, porque Ele é o primogênito de todos. Olha só, olha a família sendo formada. É só através de Cristo Jesus, irmãos, que nos tornamos filhos. Não tem outro caminho. Não tem outro. Pode vir palavras, frases de efeito, o que for. Não tem jeito, a porta é estreita. O caminho é esse, é Jesus Cristo. Quer viver na eternidade? É só através de Jesus Cristo. Quer mudar de vida? Se arrependa, se coloque diante da cruz. Receba Jesus Cristo. Receba a salvação, receba a transformação. Só vem através de Jesus Cristo. Não vem de homem algum. Não vem de favor de ninguém. Não vem. Então ele mostra, olha, os judeus, uma parte dos judeus, eles o rejeitaram. É por isso que Paulo vai aos gentios. Pedro fica lá para os judeus, para ministrar aos judeus. E Paulo sai. Paulo vai viajar. E vai para outros lugares, para os que estão longe. Por isso que Jesus fala, haverá o tempo que no meu aprisco voltará todos aqueles ao meu aprisco, aqueles que estão longe. Eu não sei se vocês viram recentemente, foi esse mês, a tribo de Dan voltando para Israel. A tribo de Dan, os povos saindo da Etiópia e de outros países lá, voltando para Israel. Isso é uma palavra profética que está se cumprindo, você sabia? Porque ele fala o quê? Haverá o tempo que eu reunirei todos os meus rebanhos, todos que são do meu rebanho. Foi agora, noticiou agora, irmãos. Um monte de gente saiu da Etiópia voltando para Israel. E fazem parte da linhagem da tribo de Dan. Olha que extraordinário isso. Deus está começando a reunir o seu povo, o seu rebanho novamente, irmãos. E nós precisamos fazer parte disso. Mesmo quando nós estávamos longe. Ele quer nos reunir, Ele quer trazer para a sua família. Ele está reunindo, Jesus está voltando. E nós temos que estar atentos às coisas que estão acontecendo. Chovendo no deserto. Rapaz, muita coisa está acontecendo. E nós como igreja temos que ficar atentos com os eventos que estão surgindo. As coisas, os símbolos, os sinais que estão acontecendo. Nós temos que ficar atentos. É isso que Jesus está falando. O verso 13, ele fala assim: os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus, nasceram pelo Espírito, aqueles que creem em Jesus. Você tendo em fé em Cristo Jesus, você vai nascer de novo.
Se você crer em Jesus, aceitar Jesus Cristo na sua vida, você vai nascer de novo. Você vai ser uma nova criatura em Jesus Cristo. Você vai fazer parte da família celestial de Deus, da família de Deus que é a igreja. Jesus Cristo, ele não vai vir buscar uma pessoa, ele vai vir buscar a tua igreja. Então não tem placa de igreja, ele vai vir buscar a tua igreja, sem mácula, sem ruga. Uma igreja que não vive magoada. Não estou falando das tristezas que nós passamos, mas uma igreja, ele vai vir buscar uma igreja que não tem mácula nenhuma, que não tem nenhuma ruga, que não tem defeito. Ele vai vir buscar a tua igreja. Ele vai vir buscar nós, que nós tenhamos essa esperança, que nós possamos fazer parte dessa busca, dessa vida vindoura, e que nós passaremos a eternidade com Cristo Jesus. Será maravilhoso, irmãos, mas é só através de Jesus Cristo que essas coisas acontecem. Olha só, para que vocês possam entender. Por isso Paulo diz aos que creem em Jesus, verso 19, aqui de Efésios 2, ele vai dizer: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, quando nós recebemos o poder e a autoridade de se tornar filho de Deus, nós deixamos de ser gentios, deixamos de ser estrangeiros e forasteiros, e começamos a fazer parte da família de Deus. Olha o que Paulo diz no verso 19 de Efésios 2. Agora vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, vocês já não estão mais perdidos. Vocês são concidadãos dos santos. Concidadão é fazer parte, é ter uma membresia de uma família. Ser concidadão dos santos é fazer parte da igreja, dos filhos de Deus. E com isso tem privilégios, mas também tem deveres e responsabilidades. Ser concidadão dos santos vai exigir de nós as responsabilidades. Como nós temos os privilégios em Deus. Tem muitos privilégios em Deus, mas também tem muitas responsabilidades que nós temos. A Constituição aqui, ela diz que todo cidadão brasileiro, ela tem deveres e... Vamos lá, vocês entendem isso aqui? Todo cidadão brasileiro, ele tem deveres e direitos. O que acontece com a gente, com o povo brasileiro? Com nós brasileiros, o que acontece com a gente? A gente inverte. A gente quer que a nossa nação, nós exigimos da nossa nação só os nossos direitos. Mas nós, como nação, como povo brasileiro, não queremos cumprir os nossos deveres. Uma coisa simples, pagamento de imposto. Simples. Você tem o direito de um bem. Às vezes é injusto algumas coisas, a gente acha injusto, mas é o dever pagar o imposto. E a gente não paga, e a gente faz o quê? A gente sofre dano. Se preparem para esse próximo ano. Taxações, um monte de coisa que está vindo. Um monte de mudança que o governo está fazendo. A gente vai ter que se virar no 60, nem é mais no 30. Que o negócio está estreitando. Então nós temos direitos, mas nós também temos deveres como cristão, como família de Deus, de cuidar um dos outros. Eu tenho o privilégio de fazer parte, de tomar café, de visitar, de comer junto, de receber oração. Uma vez eu compartilhei com a intercessão assim, numa live da intercessão, eu falei assim, olha, chamando a responsabilidade para os intercessores, eu falo assim, ó, nós negligenciamos a oração até o dia que nós precisarmos dela. Negligenciamos a oração até o dia que nós precisarmos dela, porque o dia que nós precisarmos dela, nós vamos orar. Eu me lembro que quando a minha esposa foi fazer uma cirurgia, o que eu chorei naquele corredor de hospital, rapaz, e orando a Deus, clamando a Deus, não leva essa maluca não, Senhor, não dá não, não vai dar para me dar conta desses meninos agora não. Rapaz, desesperado, bateu um desespero naquele corredor, sozinho, chorava e orando. Eu passei mais de uma hora orando lá no corredor do hospital. Bateu um desespero. Falei, pronto, será que ela vai partir agora? Não é possível que eu estou recebendo essa mensagem agora. E orando a Deus, falando, não leva, Senhor, tenha misericórdia dela. Depois eu fiquei, podia ter levado, né, Senhor? Porque a gente vai passando as raivas. Mas é família, faz parte do processo. Por isso que a gente tem a questão dos direitos conjugais, mas a gente tem um dever conjugal.
Nós, como filhos de Deus, é a mesma coisa. A gente tem os direitos de pedir coisas para Deus, mas nós temos o dever de corresponder com aquela autoridade que Ele impõe para nós, de praticar aquilo que Ele impõe para nós. Não é assim dentro da nossa casa. O filho tem direito de abrir a geladeira e comer o que tiver dentro de casa, mas ele tem o dever de lavar a louça, arrumar a casa, lavar o banheiro, responder diretamente ao pai, respeitar o pai e a mãe, sim ou não? Com Deus é a mesma coisa. Quando nós fazemos parte da família de Deus, é a mesma coisa, porque nós somos filhos, nós deixamos de ser pai e nos tornamos filhos de Deus. Então nós temos que obedecer a Deus, obedecer os seus preceitos. Mas o problema que nós como igreja às vezes vivemos é que nós só queremos os direitos, mas não queremos cumprir os deveres, e aí dá ruim. Quando seu filho desobedece dentro de casa, você dá presente para ele? Você leva ele para a praia? É couro, filho. Meu filho, ele fala, meu pai me ama demais. Provérbios 13. Aquele que ama o filho, disciplina e não afasta dele a vara. Já entrou na vara várias vezes. Aí ele sempre fala lá, meu pai me ama demais, meu Deus do céu. Não aguenta mais. Mas enquanto não muda, você entende? Olha só, irmãos, nós precisamos entender isso, que nós já não somos mais estrangeiros em Cristo Jesus. Se você aceitar Jesus Cristo, você vai deixar de ser estrangeiro, você vai fazer parte da família de Deus, e é só através de Cristo Jesus. É a palavra que está descrita para nós, não tem outro caminho, não tem outro acesso. Fazer parte da família de Deus é importante. E qual é a aplicação para nós aqui? Paulo diz, vocês já não são estrangeiros. Essa palavra, vocês se refere aos gentios, do qual pela graça foram alcançados, sendo também eu e você. Esta aplicação de você mostra a ação do Espírito Santo lá em Atos. Paulo começa ali em Atos. A igreja de Éfeso, ela já começa ali desde Atos. E ele viaja para Éfeso com a constituição de reunir os filhos de Deus, de restaurar filhos para Deus, homens e mulheres e crianças para Deus. Então, quando Atos, capítulo 2, ela narra o quê? Que veio como um vento impetuoso o Espírito Santo e todos foram batizados, e confundiu todos. Como que pode ele estar falando a minha língua? Os judeus não acreditavam, mas como que pode? Pedro, olha que interessante, Atos 2 traz um reflexo da atitude de Pedro lá na frente, em Atos 10, porque Atos 2, todos estavam reunidos em oração após a ascensão de Jesus. A igreja estava reunida em oração por dias, por muito tempo. E após essa oração, a Bíblia narra, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus veio como um vento impetuoso e que distribuiu línguas como de fogo, viram línguas como de fogo, e foram distribuídos a todos os povos, a todas aquelas pessoas que estavam ali. E Pedro estava nessa oração, e Pedro vivificou isso, ele presenciou isso, ao ponto dele ficar ali atônito. Eu falo, mas como que pode? Por exemplo, sou brasileiro, como que pode um etíope falar a minha língua? Um japonês falar a minha língua? Assim, como que pode eu falar a língua de um indiano? Vocês entendem? É o que aconteceu ali, todos foram batizados. E a Bíblia fala que quando Pedro tem a revelação, no Atos capítulo 10, e Pedro, como judeu, não podia comer os impuros, coisa impura, animal impuro, e ele tem aquela visão do céu, e os homens buscam Pedro, e ele começa a ter entendimento daquilo, e fala, peraí, a obra de Deus não é só para os judeus. Olha só, de Atos 2 para Atos 10, que fala da história de Cornélio, e Deus vai lá, e Cornélio envia os seus servos para buscar Pedro. Pedro vai até Cornélio, e lá Pedro ministra a um gentio. Um judeu ministrou ao gentio, porque ele teve um entendimento de Atos 2, ele falou assim, peraí, eu tive a revelação agora, peraí, o Espírito Santo de Deus não está limitado a ninguém, ele está aberto a todos os povos, mas a todos aqueles que creem em Jesus, porque Cornélio era um homem temente a Deus, orava, foi lembrado das suas orações e das suas esmolas, das suas caridades. Um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, mas não conhecia o Evangelho, não conhecia a Cristo. Quantas pessoas falam isso? Eu amo a Deus dentro da minha família, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas não conhece Jesus. Precisa conhecer a Jesus, precisa conhecer o Evangelho, precisa saber quem é Cristo, precisa saber o preço que Cristo Jesus pagou na cruz para a redenção dele, dessa vida.
Cornélio não sabia. E a Bíblia narra que quando Pedro entra, um gentil, e lá em Atos 10, a Bíblia fala que quando Pedro chega, Cornélio se prostra diante dele. E Pedro fala: ei, não, cara, você é doido, levanta. Estou parafraseando aqui, tá bom? Levanta, você está maluco? Eu sou homem igual a você. E Pedro ministra toda a casa, e a Bíblia fala que toda a casa se converteu a Cristo Jesus. Olha só que extraordinário isso, irmãos. Então, é essa descrição aqui que Paulo vai trazendo para nós. Começou em Atos e ele leva lá para os gentios de Éfeso. Ou seja, esta aplicação de você mostra a ação do Espírito Santo em Atos 2, do qual Deus reuniu judeus e não judeus em uma única família em Jesus Cristo. Tal como Deus prometeu a Abraão há muito tempo. Você lembra que eu falei de Abraão? Deus fez a promessa a Abraão: todas as famílias serão benditas, todas as famílias da terra serão benditas por sua causa. Você, Abraão, será muito famoso. É só ler Gênesis 12. E aí, quando tem esse cumprimento, Paulo começa a trazer para os judeus a importância da aliança que tem desde a era de Abraão. Ele vai ministrando aos judeus falando da aliança, mas ele não rejeita os gentios. Ele fala: vocês também podem, porque tudo se cumpre em Jesus Cristo. E aí ele traz os gentios para essa palavra também, para essa unidade. Então, é tanto para os judeus quanto para os gentios. E nós, irmãos, fomos alcançados por essa palavra aqui. Aqui. Nós somos sul-americanos. Olha de onde vem essa palavra: da Ásia, do outro lado do mundo. E essa palavra, essa mensagem do Evangelho de Cristo Jesus chegou até nós, e do qual nós somos redimidos pela fé em Cristo Jesus. Olha, que extraordinário isso, irmãos, sabe? Então Deus, Ele está trazendo isso, que Ele, em Cristo Jesus, fazendo essa nova aliança com o teu povo. Ei, nação, se você crê em Jesus Cristo, será salvos. Vocês serão salvos. Então, quando Paulo faz essa menção de vocês, ele se refere a nós como gentios, que nós éramos estrangeiros, nós estávamos fora. O povo lá de Éfeso estava fora da aliança. E ele traz também a menção para os judeus. Falei: ei, peraí, o Espírito Santo de Deus, ele não é limitado. Ele não é limitado. Batiza quem quer, ele manifesta em quem ele quiser. Todos aqueles que têm acesso a Cristo Jesus, todo aquele que confessa a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus entra na vida dele. Porque eles são um só. É os três em um: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. É a mesma pessoa. É a ação do Espírito Santo que começou em Atos e chegou em Éfeso. Olha só que extraordinário isso, irmãos. Então nós precisamos entender isso. O povo estava vivo. O povo de Éfeso, ele estava vivo fisicamente, mas mortos espiritualmente. Então, a cidade de Éfeso era uma cidade comercial muito poderosa, muito boa. Tinha templos, tinha muitos deuses. Então eles estavam vivos, achando que não, está tudo bem, está tudo perfeito. Mas na realidade eles estavam mortos espiritualmente, porque eles não tinham conexão nenhuma com Deus. Quantas pessoas não estão assim, vivendo? Quando a gente conversa com uma pessoa que não está legal, o que ela fala? Estou vivendo, estou empurrando com a barriga. É ou não é? Porque tem um vazio dentro dela, que precisa ser preenchido. E esse vazio só quem preenche é Jesus Cristo. Nós temos testemunho. Meu sobrinho que quase se matou, queria se suicidar. Tanta gente que era um vazio. Um vazio. Pessoas que estão vivendo aí, achando que estão vivas, mas estão mortas. Mortas nos seus egos. Sabe, pessoas que estão vivendo por viver. Tem gente que a gente vai conversar, a pessoa fala: não vejo a hora de acabar minha vida logo. Uma tristeza profunda. E só quem pode mudar essa história dessa pessoa é só Jesus Cristo. Pessoas que são depressivas. Pessoas magoadas. Pessoas por causa de uma coisa leva para o coração e tranca o coração, deixa germinar a raiz daquela mágoa e depois não consegue jamais tirar essa raiz. É uma raiz implantada e essa raiz só pode tirar, quem pode tirar é Jesus Cristo. É a raiz de todos os males. Tem pessoas que estão doentes,
Estão doentes por causa de mágoas, ressentimentos. Não conseguem viver como família, entre irmãos, entre parentes, não conseguem viver. Ele lá e eu cá. É melhor assim. Porque é um vazio, é uma alma que está sofrendo, um sentimento ferido. Um sentimento ferido. Teve uma vez que eu conversei com um rapaz. Ele trabalhava na empresa lá ainda. Aí ele começou a falar do casamento dele. A gente entrou na cabine do caminhão, ele começou a conversar, expor. Eu lembro que eu falei pra ele assim, cara, posso te falar uma coisa? Ele, o quê? Eu falei, cara, você é muito egoísta. Aí ele ficou assustado. Eu falei, você é muito egoísta. Você só está pensando em você não está pensando na consequência com seus filhos, você não está pensando na sua esposa, você está pensando só em você, cara, você é egoísta. Esse é o seu problema. Você precisa de Jesus, cara, para mudar a sua vida. A sua postura está errada nisso, isso aqui. Ela pode ter os seus erros, mas tem os seus também. E você está sendo muito egoísta. Porque a atitude que você quer tomar, você não está nem pensando que pode a consequência para os seus filhos, para a sua casa, para as suas finanças. Quando você deixar de ser egoísta, seus olhos vão abrir e você vai entender o plano da família, você vai arrumar a sua casa. Porque muitas vezes nós, como família, por causa de alguma coisa ficamos orgulhosos, por causa de alguma besteirinha ficamos orgulhosos demais e fechamos o nosso coração. Minha irmã me procurou antes do Natal, agora do dia 25, veio conversar comigo, estava magoada comigo. Teve uma confusão lá no quintal e tudo. Ela estava triste comigo, estava triste. Me procurou, sentamos na mesa, conversamos, orei por ela, ela orou por mim. Conversamos, acertamos, expliquei para ela, pus, olha o que aconteceu, tudo, sabe, explanei para ela. Ela pôs o ponto de vista dela. Eu falei, jamais, cara, eu vou deixar de proteger você. Jamais, cara, nunca. Mas tem coisas que eu não posso entrar, tem coisas que eu não posso, porque senão me dá problema. Dá problema com os outros, dá problema com a minha família. Então a gente tem que estar atento. E acertamos na mesa, eu falei para ela, foi importante você vir. Ela falou, eu sei que foi importante, porque eu precisava. Está muito triste com você, olha só, irmãos. E aí depois ela me entendeu, aí ela falou, eu não tinha visto isso, eu não tinha percebido isso. E às vezes por causa de uma falta de uma conversa, por causa do egoísmo, você não consegue consertar sua família. Você se fecha, você se tranca. Você não pede perdão e não libera perdão. E quem fica doente? É tu. Pessoas que pegam câncer aí por causa de mágoa. Olha só, família de Deus, na família de Deus, irmãos que não se conversam, irmãos que não se acertam. Tem coisas que são graves, mas tem coisas que, cara, dá pra resolver. Você entende? Podemos aplaudir a Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, pessoas que estão tendo a vida egoísta e cheios de pecados, sendo enganados por forças espirituais. Quem já ouviu alguma vez uma voz no ouvidinho assim e fala assim, não vai lá não, que você precisa corrigir alguma coisa, ou seu coração, na hora que você está indo, travou, você ficou preso ali, você falou, quer saber, não vou. Já aconteceu com alguém ou só comigo? São forças espirituais, são forças malignas, setas, dardos inflamados, forças que te paralisam. Não, aí já logo sai do seu coração, vem para a mente. Também se eu for lá, eu vou me humilhar, eu vou me expor, é ou não é? Eu vou me rebaixar. Ela errou também, ele errou também. Quer saber? Não quero saber de nada não, vou voltar. E aí não vai. E Deus querendo restaurar a sua família, e por causa de um orgulho, você não conserta. E Deus pode operar por causa de um perdão. De um perdão, Deus pode transformar uma família inteira. Pode restaurar uma casa inteira. Olha só, irmãos, porque são forças espirituais que nos impedem de agir para com Deus, de entender que faz parte da família de Deus, quer mudar a sua história. Deus quer restaurar a humanidade e trazer como uma só família, todos os povos como uma só família. Mas nós temos os nossos direitos, mas nós também temos os nossos deveres. Precisamos abrir mão de algumas coisas, abnegação, de entendimento, de perdão.
Não estou falando que a gente não fique chateado 1 dia, 2 dias. Não estou falando isso. Mas se passar de 2, 3 dias, já aí começa a ficar perigoso. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. A Bíblia nos orienta. Não deixe ficar passando dias. Já conserta logo, já libera perdão logo. Eu lembro quando passamos pelo encontro, na visão, agora. E eu fui muito ministrado pelo pastor Luiz. O pastor Luiz ministrou lá. Eu lembro que eu chorei muito, saí para fora. Eu não aguentei ficar no salão. Saí para fora, chorei, mas chorei. Chegou em casa, tive que consertar com a minha família, pedir perdão para os meus filhos. Foi um alvoroço lá em casa, cara. Me humilhei. Falei que não era capaz. Um monte de coisa. Não estou sendo um bom pai. Me abri, falei, olha, me perdoa. Estou sendo egoísta. Nossa, cara, mas foi um quebrantamento tão maravilhoso. A minha filha mais velha, a Ilô, ela começou a rejeitar toda a palavra que eu estava lançando sobre mim mesmo. Não, você é capaz sim. Você é um homem de Deus. Nós chamamos. Começou a orar por nós, começou a orar por mim. Foi uma restauração dentro da minha casa, irmãos, naquele dia. Estou falando de 2017. Foi uma restauração dentro da minha família ali. E minha filha se levantou e pôs as mãos, começou a orar. Meus filhos começaram a orar pela gente, orou por mim, pela minha esposa. Sabe? E aí depois nós oramos por eles, para restaurar, porque eu identifiquei. Às vezes você vai identificar algo, muda, irmãos. Peça perdão, se humilha. A gente faz uma contradição, né? Aqueles que serão humilhados serão exaltados. É ou não é? A gente não fala muito isso, ou não ouve muito isso. Vocês sabiam que isso é errado? Isso é errado, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala, aqueles que se humilham serão exaltados. Aí contradiz. Eu fui humilhado, mas será o tempo, chegará o tempo que eu serei exaltado. Deus não está falando isso. Deus está falando, se humilha. Se humilha. E eu vou te exaltar. Eu vou restaurar. Eu vou fazer. Minha é a vingança. Olha só que extraordinário isso, irmãos. Então, nós precisamos entender isso. Às vezes vai precisar de se humilhar para restauração, para viver como família. Se humilhar diante de um irmão. Teve uma vez que eu fui pedir perdão para a irmã falou assim, eu sei como é que é, o diabo age mesmo na vida de todo mundo. Sei quando a pessoa está possuída, falo que está cheio de diabo. Eu restaurando, procurando conversar com ela, pedindo perdão. Ela falou que eu estava cheio do diabo. Na hora assim, eu olhei, eu falei, meu Deus. Abracei ela, falei, eu não tenho mais argumento. Encerrou aqui. Zero aqui. Depois nós se tornamos tão amigos, irmãos. E somos amigos até hoje, porque muito tempo a gente não se fala, não se vê. Não sei se ela mudou de São Paulo. Ajudamos ela bastante também no que nós pudemos. Mas ela falou assim, sabe o que é você sentar aí? E às vezes você vai sentar com alguém, vai pedir perdão e a pessoa ainda vai te humilhar mais ainda. Meu pai, meu finado pai, fui pedir perdão para ele, fui consertar, ele me chamou de um monte de coisa. Me bateu, me xingou, agrediu verbalmente, vixe, mas falou um monte de coisa. Só falei para ele, pai, mas isso aí não vai mudar. Seu sangue está em mim, nós somos pai e filho. E eu te amo e é isso. E eu vou cuidar do Senhor até onde der. E cuidei dele. Mas me ofendia, viu? Era a luta. Mas eu decidi ser diferente. Eu decidi viver em paz com Deus. Eu decidi ser uma nova criatura em Deus. Eu decidi ser humilhado e me humilhar para mim não ser abatido. Muitas pessoas estão sendo abatidas, irmãos, dentro da família e dentro da família de Deus também. Mas há uma resposta para essas pessoas como eu, ou vocês que viveram ou estão vivendo, ou para as pessoas que estão aí fora. E essa resposta é Jesus Cristo, o Redentor de nossas vidas. Pois está escrito em Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5 diz assim, ó. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos. Efésios capítulo 2, está aí o verso 4 e 5. Todavia
Deus, por ser rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Quando nós vamos lá para o versículo 8 ao 10, ele diz assim, ó: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Nós não somos salvos porque atravessamos uma velhinha, fazemos bondade para as pessoas. Nós não somos salvos quando nós colocamos um familiar dentro de um carro, um vizinho, alguém para socorrer para o hospital. Nós não somos salvos para atravessar um idoso. Nós não somos salvos por carregar uma sacola de alguém até a sua casa. Fazer bondade. Cornélio era assim, vivia dando esmolas. Era um homem temente a Deus, amava a Deus. E a Bíblia fala que ele foi lembrado pelas suas orações e as suas esmolas. Ele era um homem bondoso, mas ele precisou ouvir o evangelho. Pedro teve que ir até a casa dele ministrar a ele. Nós temos dois projetos aqui na igreja: Novos Começos e o projeto Família Feliz. Nós vamos até a sua casa e ministramos para você dentro da sua casa. Você reúne a sua família, o casal, às vezes tem filho. Quem estiver dentro da casa vai receber a mensagem, vai receber a palavra. Nós não somos salvos pelas nossas obras, para que ninguém se glorie. Não há obra nenhuma humana que traz salvação para outra pessoa. A obra da redenção só vem através da cruz, do sacrifício de Jesus Cristo. Ele é o único acesso a Deus. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, não se apegue às suas boas ações, às suas boas condutas, achando que vai te levar à salvação. Isso aí demonstra um bom caráter. É válido isso aí. Isso aí, cara, você está de parabéns. Você está de parabéns. Eu tenho uma irmã que é acolhedora. Minha sobrinha fez 43 anos agora. Uma das minhas sobrinhas mais velhas. Ela fez 43 anos. Aí os meninos estavam brigando lá no... Agora é os filhos dos nossos sobrinhos, dos meus sobrinhos. Aí os filhos deles juntam lá e começam a brigar, né? Coisa de criança. Por causa de celular, por causa de brinquedo, não sei o quê. Aí ela virou para mim e falou assim: ei, Marcelo, você lembra? Nós passamos por essa fase, né? Agora olha a outra geração. Cara, aquilo ali, eu fiquei observando, falei, rapaz, é verdade. Quanta gente a minha irmã acolheu dentro da casa dela. Para dormir, para comer, para tomar banho, para ficar lá. Daniel se criou lá, praticamente, na casa da tia. Meu outro sobrinho que mora lá na Zona Leste se criou com ela. Praticamente ela cuidou dele. Minha irmã é acolhedora demais, irmãos. Com ela não tem não, assim. Cara, é incrível. Ela tem um coração incrível. Mas isso não leva ela à salvação. O que leva ela à salvação é Cristo Jesus. E nós já falamos isso para ela. Que ela já passou pelo encontro com a gente. Já ministrei na casa dela. Já ministrei para ela. É uma decisão que ela precisa tomar. Como eu tive a oportunidade de tomar uma decisão, de olhar para aquilo, tudo que estava acontecendo na minha vida e falar, rapaz, eu achava que eu estava vivo, mas tu é morto. Eu quero conhecer esse Jesus. E eu lembro que eu desci a escadaria, que era uma escadaria, me prostrei lá, não olhei para lá, estava eu e minha esposa no encontro, não quis saber dela, não quis saber de ninguém, eu só queria saber de mim, para mim mudar. Me joguei no chão, entreguei minha vida a Jesus. Quando eu abri o olho, minha esposa estava do meu lado. Eu falei, opa, nos batizamos juntos, nos convertemos juntos, nos batizamos juntos, casamos juntos. Mas é só através de Cristo Jesus, não é por boas obras, para que ninguém se glorie. Olha só o versículo 10. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Ou seja, todos nós estávamos mortos em nossos pecados, e pela fé em Jesus Cristo, recebemos a vida de Deus. E Ele nos amou de tal forma que hoje podemos nos alegrar nesta vida terrena e na vida que teremos eterna. E temos a esperança na vida vindoura, que será eterna com Cristo Jesus.
Eu gostaria que você se colocasse de pé para nós orarmos. Não tem outro acesso a não ser a Jesus. Não tem ser humano tão bom o suficiente que possa te levar à salvação. Você ter boas ações, eu ter boas ações, isso demonstra um bom caráter. Porque todo ser humano ele tem caráter. Alguns exercem mais o mau caráter, outros exercem mais o bom caráter. Vocês entendem? Mas todos nós temos caráter. Então às vezes podemos ter boas ações, mas isso não nos leva à salvação, irmãos. O que nos leva à salvação é o sacrifício de Cristo Jesus. E pela fé, você crendo nele, você pode ter um poder, a autoridade de se tornar filho de Deus.